Oiê, tudo bem? Nesse vídeo a gente continua o assunto soluções e hoje eu trago título em massa, título em volume. Bora! Show! Então aqui primeiro, título em massa. Também a gente pode falar ou pensar como porcentagem em massa. Indica então a porcentagem em massa de soluto na solução. A porcentagem de soluto na solução. Tudo isso em massa, ok? Caso você queira calcular o título em massa, bom, aí a gente pode trabalhar de duas maneiras, né? Fórmula, regra de 3. Bom, eu não sei qual você prefere, eu vou te passar as duas aqui nesse vídeo para ficar bem completinho. Primeiro, por fórmula, você vai dividir M1 por M. Ah, professor, o que é isso? M1 é a massa do soluto. Dividido por M, M sem número, sem índice que a gente fala, né? É a massa da solução. Algo bem tranquilo, então você vai dividir o soluto pela solução. Ambos em unidades de massa. Mas quais? Bom, aqui, eu já vi de tudo, tá? Você pode ver aqui grama, grama, você pode encontrar quilogramas, quilogramas. Então aqui você pode encontrar várias unidades de massa. Uma única coisa que você tem que tomar cuidado é usar a mesma unidade em cima e embaixo. Então gramas, gramas, quilograma, quilograma. Fechou. Maravilha. Ok, então eu coloco um número em cima, divido por outro. Detalhe que o resultado é sempre 0, alguma coisa, porque esse número de cima é menor que o de baixo. Então vai ficar 0, alguma coisinha. Para você responder em porcentagem, você multiplica por 100. Obviamente, obtém o número em porcentagem. Marca lá o gabarito. Só tomar cuidado que esse M, essa massa da solução, é a massa do soluto mais a massa do solvente. Solvente aqui geralmente é água, né? Então, água mais o soluto, você chega nesse M aqui. Agora, rapidinho, eu acho que não deve, bom, acho assim, né? É um palpite. Não está caindo muito para você calcular o título, e sim, o título está sendo fornecido no exercício, basta você saber usá-lo. Ah, como, professor? Estou lá fazendo um exercício e aparece para mim a seguinte informação. 10% M/M. Então aparece isso em algum trecho do enunciado. Certo, professor? O que significa isso? É um título, né? Porcentagem é título. E título em quê, professor? Em massa. Esse M massa. Tá, mas temos que saber usá-lo. E é muito fácil. 10% MM. Grava aí. Esse segundo M é a massa da solução. Esse primeiro M, soluto. Então isso aqui está simbolizando o quê? 10% da massa da solução é a massa do soluto. 10% da tua solução é o teu soluto em massa. Então se o cara coloca lá, o cara é o vestibular, né? Ou, enfim, qualquer exercício, coloca lá 1000 gramas de solução, 1000 gramas de solução foram colocados no enunciado. O que você vai fazer? Você vai entender que 10% disso aqui, 10% desse número 1000, a 10% de 1000 é quanto? 100, né? Tranquilo, né? 10% de 1000, 100. São 100 gramas de soluto que eu tenho. 10 gramas de, aliás, 10%, né? 10% de 1000, 100 gramas de soluto. Então é interessante que você saiba, ao receber um título em massa, interpretá-lo. Né? Você recebe uma massa de solução, você aplica a porcentagem e você acha o soluto. Que fácil, né? Já eu resolvo um exercício com você sobre isso, mas antes, título em volume. Maravilha! E aí, título em volume? Muito semelhante com o título em massa. Claro, vai mudar um pouquinho, mas aí a lógica é a mesma. Título em volume, porcentagem, volume, volume. O que significa? Indica a porcentagem em volume de soluto na sua solução. Aqui cuidado com bebidas, porque nas bebidas nós temos o teor alcoólico e esse teor dado em porcentagem é um título em volume. Tá? Temos que saber lidar com esse teor. Isso já foi objeto de várias questões de vários vestibulares. Mas se eu quiser calculá-lo por fórmula, título em volume é volume do soluto dividido pelo volume da solução, trabalha em ml em cima, trabalha em ml embaixo, litro em cima, litro embaixo, mesmas unidades. Tá? Eu não cheguei a falar em título em massa, mas você percebeu isso. Título não tem unidade, né? Porque se eu trabalho com a mesma em cima, a mesma embaixo, elas são canceladas, o número não tem unidade. Multiplique por 100, obtém em porcentagem. Tá, o volume da solução embaixo é o do soluto mais o solvente. Olha, cuidado mais uma vez com bebida, esse soluto aqui vai ser o etanol e eu vou falar rapidinho sobre isso agora. Então eu tô lá fazendo um exercício sobre uma determinada bebida, certo, Jamaí? E eu tenho uma bebida com um teor alcoólico, certo? Um teor de aproximadamente 5%. Eu vou até colocar aqui volume
volume para você. 5% da minha bebida inteira, 5% de 350 mililitros, atenção, hein? 5%, pouquinho difícil a conta, mas você faz, 17,5 mililitros é de soluto. No caso de bebidas alcoólicas, o soluto é o etanol. Então, mais uma vez eu insisto, eu geralmente recebo o título em volume e devo saber usá-lo. Agora, rapidamente, aproveitando aqui que eu estou falando de porcentagem em volume, cuidado também com álcool. Álcool, esse álcool que a gente compra no mercado, por exemplo. Hoje, em função do tempo que estamos passando ainda, né, das condições, da pandemia, enfim, a gente está comprando muito álcool. Então eu chego lá, um álcool 70%, título em volume. De todo o volume que você tem ali de álcool, 70% é etanol. Bacana? Então cuidado que também pode aparecer esse título em volume lá em álcool que eu tenho que passar nas minhas mãos. Show? Vamos fazer aqui duas questões da aula de hoje, só para a gente aplicar um pouquinho o que a gente aprendeu? Bora lá! Certo, uma questão da Federal do Rio Grande do Sul. Soluções formadas por constituintes líquidos costumam ter sua concentração expressa em porcentagem de volume. Em soluções alcoólicas, essa porcentagem é indicada em graus GL, significa graus Gay-Lussac. No rótulo de um vinho produzido na Serra Gaúcha, lê-se que o teor de álcool etanol é de 13 graus Gay-Lussac. Isso significa que... E aí vem as opções para você. Que legal! Olha só, eu procurei um exercício um pouco diferente do tradicional, justamente para você aprender um pouquinho mais aqui no nosso canal. Então, olha só, ele trabalha ali com graus Gay-Lussac. O que é isso? Então, relembrando a questão, eu tenho um vinho, e ali vamos colocar assim um teor alcoólico, uma medida do etanol no vinho, dada em 13 graus Gay-Lussac. Afinal, o que é isso? Porcentagem em volume. Exato, título em volume. Falar 13 graus Gay-Lussac é a mesma coisa do que falar 13% volume. Pronto, tranquilo. Lembro você que esse volume aqui, esse segundo volume, é uma menção, é um volume da solução. E esse nosso primeiro voluminho aqui, esse primeiro V, é um volume do soluto. Que nas bebidas, etanol a gente já viu. Então o que significa falar que você tem um vinho 13% volume? Significa que de todo o volume do vinho, 13% é etanol. Significa, então, se a gente for trabalhar com a opção D de dado, 1.000 mililitros de vinho, certo? 1.000 mililitros de vinho, que é o seu total, é o seu 100%, 13% disso aqui, vamos fazer uma conta super rapidinha, 13% desses 1.000 mililitros, no caso, 130 mililitros é soluto, e soluto a gente viu que é o etanol. Trabalhando, obviamente, com a letra D, porque é a opção correta desse exercício. Dos 1.000 mililitros da minha solução, chamada vinho, 13%, ou seja, 130 mililitros, é de etanol. Então, leve isso para você. Graus Gay-Lussac é porcentagem em volume. Legal? Aprendendo sempre mais? Bora para a última questão. Show! PUC de Campinas diz o seguinte. Tem-se um frasco de soro glicosado a 5%, significa solução aquosa de 5% em massa de glicose. Para preparar 1 kg desse soro, quantos gramas de glicose devem ser dissolvidos em água? Olha só, eu coloquei um pedacinho do exercício aqui, né? Os pontos mais importantes. Eu tenho um título, se você reler a questão, eu tenho um título de 5% em massa. Eu tenho que preparar 1 kg do soro, então esse soro funciona como a solução. E ele me pergunta quantos gramas de glicose para eu preparar tudo isso. Quantos gramas de glicose para eu preparar 1 kg de soro, 5% massa-massa. Então tudo bem, ele quer a massa do soluto, né? Porque aqui você tem que identificar as coisas. O soro é tudo a gente chama de solução, só a glicose é o que está dentro ali, a gente chama de soluto. Certo, professor, e como eu faço? Duas opções. Você pode fazer por fórmula. Eu acho que eu vou passar dos dois jeitos, fórmula e regra de 3, tá? Título em massa por fórmula, a gente acabou de ver, é a massa do meu soluto dividido pela massa da minha solução. Preciso trabalhar com mesmas unidades. Só um detalhe, tá? Quando for usar uma fórmula, na hora de colocar o título aqui, tem que tirar essa porcentagem. Não é só apagar a porcentagem, você tem que dividir isso aqui por 100, tá? Se você, para colocar a porcentagem, você multiplicou por 100, para tirar a porcentagem, você divide por 100. Então, olha só como fica, né? Você imagina aqui, ó, 5% dividido por 100. É 5 dividido por 100.
0,05 é igual à massa do soluto que eu estou atrás, dividido pela massa da minha... Opa, esse é igual aqui ficou um pouquinho, assim, não tão bonito. Você merece um igual mais bonitinho. Agora ficou show. A massa da minha solução. Como ele me pede a massa de glicose em gramas, eu tenho que trabalhar com a solução em gramas para que esse M1 saia em gramas. Então, esse 1 kg não rola colocar aqui, 1 kg eu tenho que passar para gramas. E aí é tranquilo, né? 1000 gramas. 0,05 vezes 1000, você vai chegar na massa do soluto e, consequentemente, gabaritar a questão, massa do soluto igual a 50 gramas. Tá, acabou o exercício. Show, professor. Mas tem outro jeito de fazer? Claro que tem. Regra de 3 é sempre uma boa. Você que vai usar a regra de 3, sempre tem que interpretar bem esse título aqui, tá? O que significa 5% mesmo? Significa que da minha solução, 5% é soluto. Da minha solução, então eu tenho que pensar assim, quanto de solução? 5%. 5%. Então a gente sempre entende assim, ó, 5% a gente pode, olhando nesse número, escrever que de 100 gramas de solução eu tenho 5% como soluto, ou seja, 5 gramas de soluto. Ô, Jamal, não entendi. Por que você usou 100? Porque eu tenho uma porcentagem. É só por isso. Né? Então eu entendo que de 5%, então eu trabalho, ó, 100 gramas de solução, 5%, ou seja, 5 gramas é soluto. Ah, mas eu não tenho 100 gramas de solução. Tudo bem, a gente tem 1 kg de solução, né? 1 kg de soro. Eu coloco. Esse 1 kg de soro aqui são 1000 gramas de solução. Quanto soluto nós vamos ter? Xzinho, acabou o teu exercício. Multiplica cruzado. Seu x, óbvio, tem que dar o mesmo resultado. 50 gramas de soluto nós vamos ter. Certo? Então, se você for fazer... Olha, ficou meio feio, mas foi mal. Se você for fazer por regra de 3, sempre tem que partir dessa linha aqui que eu fiz, tá? Como é porcentagem, você sempre começa com 100 de solução e ali a porcentagem vira a massa de soluto. Depois, na massa de solução que o exercício te der, você vai ter X gramas de soluto. Legal? Essa foi a nossa aula. Se você gostou, se inscreva no canal caso ainda não tenha feito a sua inscrição. Clica no sininho. Poxa, dá um like aí para ajudar a gente a crescer cada vez mais. E, nossa, essa fala ficou muito clássica do YouTube, né? Mas é a fala, meu. Mais um detalhe, a próxima aula é PPM e PPB. Beleza? Espera essa próxima aula que vai ser bem bacana. Um grande abraço. Tchau, tchau.